Pessoal, o que é TACT Project Management? Gestão de projeto por ritmo. TACT é uma palavra em alemão que quer dizer ritmo. E essa metodologia de gestão que eu batizei de TACT Project Management, ela traz bastante conceitos do Lean. E o que eu acho que ela tem de novo? Ela não é para engenharia de software apenas. Não é como o Scrum, que foi feito para automobilística, mas está sendo bastante usado especificamente em desenvolvimento de software. Essa metodologia ela é multipropósito. É para construção civil, para construção e montagem, pesquisa e desenvolvimento, projetos culturais, projetos não estruturados, todo tipo de projeto. Projeto de engenharia de software, por que não? Né? Também. Olha nesse painel, você tem mais ou menos um quadro do que é a metodologia. E eu vou começar por ele. Você está vendo nesse pequeno desenho, o cliente, né, ele está falando que ele quer uma casa na árvore. Está vendo lá? Ele está explicando para o gerente de projeto. E a grande diferença é que o gerente de projeto não está interpretando essa demanda no formato de uma Work Breakdown Structure tradicional, uma WBS. O gerente de projeto, junto com o cliente, de maneira conjunta com o cliente, está mapeando os processos. Isso que ele está desenhando é um processo. Essa metodologia, ela traz o mundo dos processos para o trabalho em gerenciamento de projetos. Você vai falar assim, espera lá, o PMBOK já é por processo. Espera lá, o PMBOK, ele é o trabalho do gerente. Ele não é o trabalho do projeto, é o trabalho que o gerente faz no projeto. Isso daqui eu estou falando do trabalho total do projeto, ok? Então, eu vou mapear na forma de processo, na forma de um value stream, que eu daqui a pouco vou falar para vocês o que é. Uma vez que isso foi feito, eu entendo o fluxo do projeto. Eu entendo a relação que existe entre os diversos processos e eu entendo um negócio que se chama TACT, ritmo. Esse grupo de pessoas de azul claro, eles precisam fazer, colocar uma telha a cada 2 períodos. Esse grupo de azul escuro precisam colocar 5 pregos em cada período. Essa equipe de pessoas verdes precisam colocar uma tábua na casa da árvore a cada período. Você percebe ritmos diferentes, porém ritmos coerentes. O que significa fazer num ritmo balanceado? É um ritmo que é proporcional. Não necessariamente igual. Não estou colocando os pregos no mesmo ritmo que as tábuas, mas é um ritmo proporcional. Uma vez que eu determinei esse ritmo, aí eu posso fazer o right sizing. Right sizing quer dizer o dimensionamento sem faltar e sem sobrar de recursos. A quantidade exata que eu preciso, sem formar um gargalo muito pronunciado. Sempre vai existir um gargalo, sempre existe um gargalo. Né? Mas andar no mesmo ritmo significa você gerenciar esse gargalo, para você não desperdiçar recursos. E aí começa a execução. Você está reparando que as pessoas, elas estão com devices na mão, estão com smartphones, elas estão com wearables. Quem aqui, nessa sala, usa o Waze? Levanta a mão, por favor. Uau! Vocês deviam ver aqui daqui da frente. Todo mundo usa o Waze. E sabe por que você usa o Waze? Vou te contar. Deixa eu explicar para você como que faz para reportar que está com tráfego ou que tem um acidente. Quer ver como que faz? É assim, ó. Um, 2, 3. Eu dei 3 toques. 3 toques. Pronto, reportei. Agora, como que eu faço para reportar o status do meu projeto? Abre o Clarity, loga, põe seu usuário, informa o projeto,
informa o percentual, identifica o work package, reporta. Putz, é muita coisa, eu faço a semana que vem. Você já pensou se você falasse assim, olha, tem um acidente aqui na Anhanguera, mas na semana que vem eu entro para comunicar. Qual seria a utilidade dessa informação? Nenhuma. No nosso mundo de projetos, a gente está criando tanta dificuldade para o pessoal reportar que as pessoas simplesmente não fazem. Então, é trazer o mundo do tempo real, é fazer o Waze do gerenciamento de projetos. E eu vou controlar na ferramenta mais clássica do Lean, criada pela Toyota, essa ferramenta chamada Kanban. O Kanban é muito simples de entender. Qualquer pessoa, se você explicar para o seu filho de 5 anos, ele entende um Kanban. Tem uma coluna do que está em aberto, tem uma coluna do que você está fazendo e uma coluna do que você terminou. Talvez, intuitivamente, você já fez Kanban na sua vida, sem ter feito, né? Então, a gente vai controlar por Kanban. Ele é extremamente visual. Quando essa coluna, olha, você está vendo que essa coluna está em vermelho? Significa, tem muitas coisas que estão prontas para começar, mas não começaram. Me diz uma coisa, quando eu tenho muitas coisas prontas para começar, mas não começaram, significa que esse cara seria um gargalo? Tá aí uma boa dica para você identificar os gargalos. Tem uma fila na frente deles no Kanban. Visualmente fica muito visível. E o time, ao contrário, né, de como no tradicional, o time se une ao redor disso. O time fica visualmente muito claro onde que está o gargalo e o time se une. Muito bom. Pessoal, para começar essa palestra, eu vou apresentar diagramas novos. E eu preciso de um exemplo. E eu decidi usar aqui o project, o PMDOM. O PMDOM foi uma dinâmica que eu criei para construir um domo geodésico ou um globo geodésico para representar isso numa sala de aula. Eu fiz isso tantas vezes que eu acho que eu bitolei em domos geodésicos. Então, eu escolhi aqui por ser fácil para vocês, né? Eu vou ter que explicar como se constrói um domo geodésico, senão você não vai entender nada. Então, vamos com calma? É muito simples. Ó, a primeira coisa, eu escolhi um globo geodésico, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que criar lotes de tubos. Se você quer fazer um globo geodésico, um globo da morte, você precisa fazer 24 lotes de 5 tubos. Faz uma conta, 24 lotes, 5 tubos, deve dar 120 tubos. Então, você vai fazer lotes. Você vai enrolar o papel. Pega na diagonal e enrola. Está vendo como essas moças estão fazendo aí? Quantos você vai fazer? 24 lotes de 5 tubos. Uma segunda parte, ela envolve fazer tubos grandes e tubos pequenos. Você vai pegar esses tubos crus e transformá-los em tubos formatados. Tem 2 tamanhos, basicamente. Metade dos tubos são num tamanho, a outra metade é no outro tamanho. Posso chamá-los de tubo grande e tubo pequeno. Se são 24 lotes, então serão 12 lotes cortados no tamanho maior e 12 lotes cortados no tamanho menor. Podemos ir para frente? Próximo passo. Eu vou construir pentágonos. Sabe quantos pentágonos eu vou fazer? 12 pentágonos. Ó, 1, 2, ó, tubo grande e tubo pequeno, 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 tubo grande. Quantos desses eu vou construir? 12. E finalmente, eu vou construir aqui num semicírculo, eu vou fazer um semicírculo com esses pentágonos, eu vou fazer meia bola, com 6 pentágonos. E eu faço mais meia bola com mais 6. São 12 pentágonos no total. E aí você junta, você junta as 2 bolas, formando um verdadeiro globo da morte. Entenderam? Deu para entender mais ou menos, né? Então agora a gente vai olhar esse exemplo à vista dessa nova metodologia, o TACT-PM. Isso daí que você está vendo é um metrônomo,
marca ritmo. Está marcando o ritmo. Vamos ver o que acontece quando eu tenho... Você viu o tubeiro, né? Ele entrega tubos para o formatador, o cara que corta. O cara que enrola tubo, entrega tubos para o cara que corta. Vamos supor que ele trabalhasse num ritmo muito mais acelerado do que o cara que corta. O que vai acontecer? Me contem. O que vai acontecer? Ele trabalha... O cara que enrola tubos está trabalhando num ritmo muito maior do que o cara que corta. Vai formar uma pilha de tubos. Essa pilha de tubos chama-se work in process. A empresa paga por ela. E por você formar um estoque, você está pagando por esse estoque. Esse work in process, em excesso, ele é um desperdício. É a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Porque, afinal, a velocidade que eu vou fazer é a velocidade do mais lento. É a velocidade do formatador. Por que formar esse estoque? Então, isso caracteriza um desperdício. Então, o que é o TACT? Ele é uma metodologia de gerenciamento de múltiplos projetos. Eu já concebi ela para encarar múltiplos projetos, modelados na forma de um value stream, onde você tem um tráfego de deliverables discretos. Aqui a metodologia ela mostra ritmo não por atividades, não por um gráfico de Gantt, mas por um tráfego de consumo e produção de deliverables, como eu vou te mostrar. E faz com que o pessoal trabalhe proporcionalmente. O que essa metodologia permite? Ela permite você viver em 2015. Em 1983, eu usava gráficos de Gantt no MS Project. Eu fiz todos os cursos de certificação da MS Project, o máximo que poderia ter. Isso foi em 1983, 1987. Depois, em 94, eu controlava uma fábrica toda por Project. Eu fiz o caixeiro viajante usando o Project. Conheci profundamente a programação no Project. Só que era em 94 isso. Foi o auge. Em que ano que nós estamos mesmo? 2015. E você acha que ainda em 2015 continua sendo o Project? Em 2015, o que eu tenho? Eu tenho o Apple Watch, eu tenho o Google Glass, eu tenho o Maio, que é um bracelete, eu tenho o Wearables. O seu celular, ele vai no banheiro com você. Olha só, o seu celular sabe quem você é. O seu celular sabe onde você está. Será que eu continuo usando o gráfico de Gantt? Será que é o melhor? Algo criado em 1905, 1906? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que existe uma maneira de você mapear os projetos mais sólida. E é você trazer o mundo do projeto junto ao mundo dos processos. Eu escolhi mapear um projeto usando o value stream. Imagina uma cadeia de processos. Imagina uma cadeia de processos que vai do Project Charter até o momento em que eu entrego o produto, o serviço ou o resultado para o cliente, que fica feliz. Desse momento do Project Charter até a entrega final, o projeto termina quando você entrega o produto para o cliente. Existe uma série de processos. Vocês estão vendo, em vermelho, é a parte que não agrega nada para o cliente. Em verde, essa visão clássica, a parte que agrega. Vamos tirar a parte que não agrega e deixar só a parte que agrega? Vamos fazer um streamline, pronto. Agora só tenho processos que agregam. Isso aí é chamado de value stream. É cada macro processo que transforma informações, insumos, deliverables intermediários em produtos cada vez mais próximo daquilo que o cliente deseja. Isso é chamado de value stream. Ô, Finóquio, pera lá, eu já faço isso. A minha WBS eu faço por isso. Não, filho. Você faz a WBS ou por fase. Fase é um troço assim, que você acumula e no final da fase tem um gate de aprovação. Você breca o projeto. Se você mapeasse por processo, você nunca breca um projeto. Um projeto que é mapeado por processo é don't stop the dance.
não pare a música, não vai parar, não tem gate de aprovação no final de um processo. E você mapeia por deliverables. Ou você mapeia por deliverables, ou você mapeia por fase. Agora, eu estou dizendo que você deve mapear por processo. E processo do value stream que agrega valor. Qual é a vantagem de fazer isso? Em primeiro lugar, é uma linguagem comum. Existe uma tendência de todos os meus projetos do portfólio terem o mesmo value stream. Isso significa que num grande painel que mostra os projetos por value stream, eles vão ter uma visão comum. Todos os projetos, normalmente, de um portfólio, dividem um conjunto muito pequeno de value stream. Talvez o mesmo sempre, né? Então, é uma grande vantagem de visão estratégica dos projetos. Como eu falei para você, também é uma grande vantagem de você ver o trabalho do projeto. Não o trabalho do PMBOK, mas o trabalho do projeto por processo. E fazer uma gestão estratégica em cima disso. Bom, então eu estou falando que eu vou pegar os work packages e mostrar no value stream? É isso daí. Só que eu não vou mostrar os work packages da maneira que você está acostumado. Eu vou mostrar num formato diferente, chamado SILPOC. Você nunca ouviu falar? Eu que inventei também, não existe mesmo. SILPOC. O que é SILPOC? Você já ouviu falar em CIPOC, talvez, né? Supplier, Input, Process, Output, Customer. Mas SILPOC é Supplier Work Package, Input Deliverable, Work Package, Output Deliverable, Customer Work Package. Vamos pegar o exemplo do Domo? Não tem aquele carinha que estava cortando em 2 formatos? Lembra do carinha que estava cortando em 2 formatos? Lembra dele? Ele tem... Então, esse aqui é o Work Package, de formatar, de cortar, né? Para ele poder trabalhar, ele precisa de um Input Deliverable. Qual que seria esse? Qual? Os tubos, isso mesmo, os tubos. Esses tubos, por acaso, eles são feitos por um pacote de trabalho fornecedor, não são? Exato, é o pacote de trabalho que faz os tubos crus. Então, o pacote de trabalho tubo cru é o Supplier Work Package. Por outro lado, ele produz um deliverable, um output deliverable, que no caso dele são tubos formatados em 2 tamanhos, o tamanho grande e o tamanho pequeno. Isso daqui ele entrega para alguém, né? Ele entrega para o pacote de trabalho cliente. Quem que é? O cara que faz o pentágono. Então, você reparou que eu estou mapeando agora o pacote de trabalho não como aquele último elemento da WBS, mas como um SILPOC pertencente a um value stream. E agora que você foi introduzido nisso daí, você está pronto para eu te ensinar o que é o Tact Flow Diagram. Eu espero, eu conto com a colaboração de vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem isso antes de eu morrer. Eu estou falando que chama Tact Flow Diagram, mas vocês, por iniciativa própria, vocês vão chamar de diagrama de Finóquio, tá? Por que o cara pode chamar gráfico de Gantt, diagrama de Pareto, né? Diagrama de Chikawa? Por que isso aqui não pode chamar diagrama de Finóquio? Na Itália talvez tenha algum problema, mas em todo lugar do mundo pode chamar, né? Bom, então vamos lá. Eu comecei com o value stream. Que tal se eu falasse para vocês que esse projeto que eu apresentei, ele tem esse value stream, esses macro processos conectados: enrolar, cortar, montar polígonos e montar a estrutura final. O que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? Isso aí é um value stream. Cada vez que eu corro nessa cadeia, eu vou agregando mais valor. Cada vez que eu corro nessa cadeia, eu estou mais próximo daquilo que o cliente quer, que é um globo da morte. Olha lá. E agora, eu vou colocar todos esses pacotes SILPOCs, né, nesse diagrama. Então, vamos com calma. O primeiro pacote SILPOC é comprar papel.
ele é feito por um cara chamado, o dono desse pacote é o senhor José Finocchio. Então, está vendo a numeração? 1.1, quer dizer que ele é do processo número 1 do value stream, ele é o primeiro pacote. Você está vendo esse X1, quer dizer vezes 1. Uma coisa que sempre me irritou na Work Breakdown Structure era a falta de habilidade que a Work Breakdown Structure tinha para colocar itens repetitivos. É muito comum, em qualquer tipo de projeto, você repetir pacotes. E aí tá, como eu estou criando, eu posso inventar o que eu quero. Então agora tem ocorrências, né? Que é o que vai ver aqui agora. Ó, qual que é o input deliverable? Não tem nenhum input deliverable. Então eu pus um milestone, que é o início. Qual que é o output deliverable? Ele gera 120 folhas. Ó, comprei, gerei 120 folhas de papel. Está lá, output deliverable. Aí eu tenho um próximo pacote de trabalho, que é enrolar tubos de papel. São 24 lotes de 5. Vocês lembram? Então, para facilitar a minha vida, eu pus aqui, ó, vezes 24. Cada pacote de trabalho é um lote, né? Gera um lote. Eu tenho 24 pacotes de trabalho gerando um lote de tubo. Qual que é o input deliverable? Qual que é? 5 folhas. Qual que é o output deliverable? Um lote de tubo com 5 unidades. Um lote de tubo. Está aí, ó, um lote de tubo. Eu sempre uso essas 3 letras para representar o input deliverable e o output deliverable. Eu convencionei. São 3 letras alfanuméricas, né? Bom, matei esse processo do enrolar. Existe agora dois tipos de pacote de trabalho. Cortar no formato grande e cortar no formato pequeno. Vamos começar com cortar no formato grande. Olha só, eu tenho aí como input deliverable um lote de tubo cru gerado nesse pacote cliente, né? Ele consome um lote e consumindo um lote, ele produz um lote de tubo grande. Só que quantas vezes eu faço isso? 12 vezes. 12 vezes. Mesma coisa aqui, cortar no formato pequeno. Ele consome um tubo e gera um lote de pequeno. Pegando um lote, ó, eu monto um pentágono gastando um lote de pequeno e um lote de grande. Quantos pentágonos eu vou montar? 12. Ó, quando eu consumo um grande e um pequeno, eu produzo um pentágono. Só que, às vezes, eu produzo esse pentágono errado. Ele gera 3% das vezes, dá pau. Eu gero um pentágono defeituoso. E eu vou registrar isso daqui, ó. 3% das vezes, eu gero um pentágono defeituoso. Então, ó, eu tenho que criar agora um pacote de trabalho que eu não sei quantas vezes, ó, abre e fecha colchete, eu não sei quantas vezes eu vou fazer, mas ele vai consumir um pentágono defeituoso e ele vai gerar um pentágono bom. Sabe o que eu estou representando aqui? Loopings. Loopings. O MS Project não tem loopings. Aí eu vou montar uma metade. Eu preciso de 6 pentágonos. Eu gero uma metade. Eu pego 2 metades e eu produzo um globo. Eu pego o globo e eu entrego para o cliente. Tact Flow Diagram, que antes da minha morte vai se chamar... Como que vai chamar, pessoal? Diagrama de Finocchio, isso aí. Mas eu não posso, eu mesmo, eu preciso de vocês, por favor, né? Fala, pô, Tact Flow Diagram, um nome muito grande, né? Isso aí parece uma coisa inútil, mas você vai ver que ele tem uma tremenda serventia para o mundo de projetos. O primeiro lugar, o impacto, é que você está mostrando processos dentro de um value stream. Você está mapeando todo o seu projeto na forma de
processo. E esse diagrama, ele é um diagrama de síntese. Se você quiser fazer isso num Gantt chart, 15 páginas. Uma folha, 15 páginas, né? Então, a ideia é representar, sim, o projeto numa única página. Você colocar pacotes de trabalho que são indicadores de gestão. O objetivo não é passar instrução, mas usar isso aí como um instrumento de gestão. Vamos lá. Ok. O que é TACT na engenharia de produção? Falando claramente, é o ritmo com que numa linha de produção se trabalha. Imagina esse cara colocando janelas. Ele está colocando janela nesse prédio. Para ele trabalhar a par e passo com os companheiros dele, ele tem que colocar, por exemplo, uma janela a cada 3 horas. Uma janela nova a cada 3 horas. Isso se chama TACT. Isso se chama ritmo. É a palavra usada, muito usada no Lean, né? Se você estudar Lean Management, TACT é um dos capítulos do Lean, né? Fazer com que o pessoal trabalhe no mesmo ritmo. Mas o TACT também tem uma função muito importante e que falta no mundo dos projetos, que é o dimensionamento de recursos. Vou mostrar para vocês que as nossas ferramentas, o Project, o Primavera, eles fazem nivelamento de recursos, mas eles não fazem balanceamento de recursos, que é equilibrar o fluxo. Na verdade, eles são gráficos de Gantt, eles não são mapeadores de fluxo. Um gráfico de Gantt é um gráfico de Gantt, ele só vai para frente. Você já reparou que o gráfico de Gantt ele só vai para frente? Ele não volta como existe na realidade. No mundo real, as coisas elas vão, mas elas batem na parede, elas quicam, elas voltam. Como que você põe isso? Como que você põe os changes requests no seu gráfico de Gantt? Como que você põe as rejeições? Como que você põe os erros? Você não põe. Deixa eu colocar um problema para vocês. E eu vou mostrar esse problema resolvido num gráfico de Gantt e esse problema resolvido com TACT Flow Diagram. Beleza? Ó, imagina uma área de tecnologia da informação que possui 100 programas para serem feitos. Essa área, ela tem 17 pessoas que trabalham. São 3 analistas, 8 programadores, 3 homologadores, 4 analistas de produção. O senhor Eli Goldratt, que criou a teoria das recessões e a corrente crítica, ele nos ensinou o seguinte: um sistema como esse, ele funciona na velocidade do mais lerdo, né? Como você está vendo, ó, tem uma equipe de 3 analistas que cada um faz um programa por dia. Então eu posso dizer que o ritmo aqui, eles fazem 3 programas por dia. Aqui eu tenho uma equipe de 8 programadores que a cada 2 dias entrega um programa a cada um. Ou seja, a cada 2 dias eu entrego 8 programas. Então, na média, eu entrego 4 programas por dia, essa equipe aqui. Essa equipe aqui, são 3 homologadores que entregam cada um programa por dia, ou seja, 3 programas por dia. E aqui nós temos 4 analistas de produção, que a cada 2 dias eles colocam em produção 4 programas. Ou seja, eles colocam em produção, na média, 2 programas por dia. Vou resumir para você. 3 programas por dia, 4 por dia, 3 por dia, 2 por dia. Goldratt definiu, isso aí vai andar na velocidade do mais lerdo, que é a implantação, 2 por dia. Então, grosseiramente, 100 programas na velocidade 2 por dia, grosseiramente vai demorar 50 dias. Isso grosseiramente, eu vou te mostrar que não é bem 50 dias, né? Porque também tem, nos 6 primeiros dias eu não faço nada, porque não sai nenhum programa nos 6 primeiros dias, então você tem que levar em conta isso daí. Vamos colocar isso aí no MS Project. MS Project 2013, uma ferramenta muito boa, mas ele é um gráfico de Gantt, com as suas limitações. Então, eu coloquei lá, análise e programação, análise, homologação e implantação. Eu coloquei isso aqui 100 vezes. O Project não tem ocorrência para isso, né? 100 vezes, ó. Quantas páginas?
Ó, 501 atividades. E eu fui lá no project, eu informei que eu tenho 3 analistas, 8 programadores e assim por diante. E eu usei um recurso do project muito útil chamado nivelamento de recursos. Plá. E ele me disse lá, 55 dias. 55 dias com esses recursos que eu nivelei. Só que quando eu opto por nivelar no MS Project, eu perco a informação de caminho crítico. O project dá uma escolha. O que você quer? O caminho crítico ou você quer nivelar? Se você nivelar, você vai perder o caminho crítico. Então, ele não está me dizendo, ele está falando que é 55 dias, mas não fala que a configuração, o crítico, talvez fossem os analistas. Né? Qual que é a grande desvantagem disso daí? 42 páginas. 42 páginas. Só de você girar as páginas, virar as páginas, já dá lesão por esforço repetitivo. Sabe qual que é o máximo de páginas que o ser humano tem na cabeça? 2. Mas se for uma, ele aprende muito mais. E 42? Será que eu consigo colocar isso aí numa única página? Sim. Vamos usar, ó. Analisar, codificar, homologar e implantar. Fazer análise. Eu gero 100 vezes uma especificação. Ó, 100 vezes uma especificação. Codificar. Eu consumo essa especificação, transformo em programa. Quantas vezes? 100 vezes. Homologar. Né? Eu faço esse programa, eu viro um programa homologado. Só que acontece o seguinte, 50% das vezes, quando na homologação eu vou mostrar para o cliente fala assim, não era bem isso que eu queria, né? Pode mudar? Não acontece isso com você, acontece? Não. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter que tratar esse né? E aí eu vou implantar, né? Eu vou consumir e finalmente implantar para o cliente. É claro que eu tenho que tratar, ajustar esse aqui que eu vou consumir essa especificação homologada torta e vou ter que transformar num novo programa que vai ser homologado novamente. Pô, mas ele não está dando mais informação que o project. Espera aí, vai dar. Eu aperto um botão, ó, solve. Vou apertar um botão solve, olha o que vai acontecer. Ele vai falar que esse projeto, ele funciona em 80 dias. E no nosso Waze, sim, porque todas as pessoas estão clicando lá. Ó. Todas as pessoas da organização estão fazendo Waze, Waze, Waze. Então eu sei as ruas da nossa organização que estão engargaladas. Eu sei quem está com um monte de pacotes de trabalho nas costas. E eu estou falando para você que ele vai, se eu for jogar nesse ambiente, ele vai demorar 122 dias. Se for um time dedicado, 80 dias. E mais, ele fala que o recurso gargalo é esse daqui. Ele é o recurso tambor, ele está ditando o ritmo para os demais. Não adianta ninguém trabalhar num ritmo maior que esse tambor. Porque se eu trabalhar num ritmo maior, eu estou construindo o work in process. E estou jogando dinheiro fora. Se o ritmo, ele vai determinar o ritmo. Ó, esse cara tem que fazer 3 programas homologados por dia. Esse aqui, 1 programa homologado por dia. Esse aqui, 1,5. Esse aqui, 1,5. Ele está dizendo o ritmo que todo mundo que tem que trabalhar. E mais, agora ele está fazendo o seguinte. Tcharam, right sizing. Ele está falando aqui, ó, 3 analistas, 8 programadores, 3 homologadores, só que você, de acordo com o TACT, você só precisa de 6. Isso se chama right sizing, e aqui só de 3. Como que eu faço isso? Na hora que eu apertei o solve, eu estou usando uma técnica chamada DES, Dynamic Event Simulation. Existe mais de, sei lá, 80 implantações dessa simulação, Dynamic Event Simulation. Sabe por que existe um monte? Videogame. Se você fosse 20 anos atrás, só tinha o Arena. Hoje, existe um monte. Sabe por quê? Para você construir um videogame, você precisa de um DES, um Dynamic Event Simulation.
Então, eu estou usando aqui, nessa plataforma tecnológica, sim, porque existe uma plataforma tecnológica que suporta isso, já está em iPads, iPhones, eu vou mostrar para vocês ainda. Eu estou usando um motor chamado Arena. Por detrás aí tem o Arena. É um algoritmo que usa DES, Dynamic Event Simulation. Ele que fala o TACT, ele que fala qual que é o tambor, ele fala que não é 55 dias, como o Project falou, é 80 dias. E vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu vou abrir o capô, né? Eu vou mostrar o que tem por detrás. Então, abrindo o capô, eu tenho essa simulação aqui, ó. Eu vou mostrar o Arena, ó, a simulação Dynamic Event Simulation. Você quer ver ó, o que ele faz? Ó, ele não faz gráfico de Gantt. Você está vendo? Essas bolinhas são deliverables. Quantos? 100. É uma animação, como se fosse um videogame. Aparece as 100 bolinhas andando no fluxo. Né? Vou apertar o play. Vamos ver o que acontece. Você está vendo que engargalou lá na implantação? E deu 55 dias, como o Project mostrou. Calma, que eu vou mostrar que esse número está errado. Vou fazer de novo. Repara que nesse cenário, a implantação, conforme Goldratt previu, é o gargalo. Né? Desenhado assim, é o gargalo. Vou apertar de novo. Ó. Repara que acumula um monte de bolinhas aqui. Ó. Repara. $55 dias. Tá. Só que eu não estou considerando um negócio importante, né? Calma, não é para fazer de novo, não. Vamos entender, então. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 programas por dia. Por que acumula aquilo lá? Ó, o TACT aí, 3 programas por dia. O TACT, 2 programas por dia. O que você prevê que vai acontecer? Ó? Esse aqui é o recurso gargalo. Ó. Se eu mando 3 programas por dia, aqui tem 2 programas por dia, vai acumular work in process, que não é nada bom para a empresa. Né? Mas tem algo mais grave que isso. Quem disse que eu homologuei, eu aceitei? Quem disse? Quem disse? Ó o que acontece. 50% dos projetos voltam. E agora? Vamos apertar o play aqui. Ó. Repara, quem é o gargalo? Veja se você consegue identificar quem é o gargalo. A implantação é gargalo ou não? É gargalo ou não? Não. Quem que é o gargalo? Quem que é o gargalo? Olha aí. Quem que é? Homologação. Vou fazer de novo aí, para você ver. Você lembra que ele marcou lá no TACT Flow Diagram, o gargalo? Homologação? Nós estamos num congresso, a gente tem que compartilhar a informação. Né? Nós, recentemente, tivemos nos aeroportos 11 grandes obras nos aeroportos, das quais 10 atrasaram incrivelmente e estouraram o orçamento. Uma das obras, a mais complicada delas, não atrasou nada. Existia uma obra, eu vou contar a informação que eu sei, pelo menos de background. Existia uma obra que nenhuma empreiteira quis pegar, que era a reforma da pista de Guarulhos. Existia um prazo muito reduzido, era quase líquido e certo que não iria concluir. Então, nenhuma empreiteira deu um prazo que atendesse a Copa do Mundo. E, por uma ordem do governo federal, foi dada a ordem para o Exército Brasileiro assumir essa obra, o Departamento de Engenharia do Exército assumir. Você sabe que o Exército tem um Departamento de Engenharia. E são os cabeções, né? São aqueles caras formados no ITA, que vocês viram, formados no IME, são engenheiros muito inteligentes, muito qualificados. Eles usaram o Dynamic Event Simulation. E um dos problemas, porque essa obra era tão complicada, usava recursos caríssimos, máquinas caríssimas, eram escavadeiras, uma grande movimentação de terra. E no Dynamic Event Simulation, eles descobriram que esse não era o gargalo. O gargalo, um dos gargalos, eram os caminhões. Os caminhões iam para a Dutra e não voltavam, porque eles ficavam parados no trânsito. Ninguém estava computando isso.
como a caminhão não é caro, né? Conclusão, simplificar para vocês. Foi feito em 60% do prazo e mais ou menos economizou 300 milhões de reais, abaixo do orçamento. Por que razão isso? Né? Na minha opinião, é quando engenheiros usam a ciência. Quando os engenheiros usam a ciência. Os engenheiros, eles gostam de usar a ciência, e é para isso que os engenheiros são feitos. Os engenheiros não devem fazer política. Nós precisamos de engenheiros cientistas, não engenheiros políticos. Né? Ok. Vamos dizer que o cliente aceita esses 80... Ah, eu te mostrei que deu 80 dias. Você reparou que deu 80 dias? Sim ou não? Quer que volta? Vamos voltar lá. O gargalo é homologação e deu 80 dias. Vamos dizer que o cliente aceite. Lembra aquele cliente com pacote feliz? O cliente aceita 80 dias. Será que eu devo ficar com 3 analistas, 8 programadores e 3 homologadores? Não. Ó, aqui tem 4 programas por dia. 3 programas por dia. Não é, isso aí não é legal. O certo seria eu mandar 3, se ele está absorvendo 3. Então, ó, o que vai acontecer? Isso que é o right sizing. Eu não preciso dessas escavadeiras. Corta, né? A implantação só está chegando 1,5 para ele. Eu não preciso de 4 para gerar 1,5. 3 está bom, né? Então, olha só. Mandei um analista embora e 2 programadores. Economizei 80 mil, economizei 40 mil. Isso se chama right sizing. Faça no project isso. Faça no seu gráfico de Gantt. Você não vai conseguir fazer. Porque o seu gráfico de Gantt, ele não faz gestão de fluxo. Então, balanceamento é diferente de nivelamento, né? Tá. Eu quero passar para vocês uma recomendação médica. Preste atenção nessa recomendação médica que eu vou lhe passar. Preste bastante atenção. Você que é gerente de projeto, você que come de pé. Quem come de pé aqui? Quem come croquete, pastel no Bar do Zé de pé para poder voltar para o projeto? Hã? Pô, não faça isso. Não faça isso. Presta muita atenção, a parte mais importante dessa palestra. Presta atenção. Eu estou mostrando você por dentro. Você que come de pé. Você que come que nem uma capivara quando você chega em casa, para descontar. Olha, presta atenção. And the right coronary artery. The bloodstream contains red blood cells, which deliver oxygen to the heart muscle, known as the myocardium. It also contains fats or lipids, known as low-density lipoproteins, or colesterol. Isso aí chama, esse branquinho aí chama colesterol. Atherosclerosis begins when LDL cholesterol accumulates in the arterial wall, não é forming a ártero, plaque. é aterosclerose o nome. Over time, the plaque becomes larger. Olha você lá, no Bar do Zé. Some Olha o que está plaques acontecendo never com você. obstruct the coronary blood flow. Olha lá. The Vai patient with dar asymptomatic merda, coronary olha só. disease has no chest pain and no myocardial ischemia. A plaque can enlarge to the point that the blood flow is Olha lá. compromised. The patient may have chest pain, but only with exertion. This Ó, tá syndrome falando is known que ó, as stable você não angina sente dor, and é is uma not a doença clinical emergency. silenciosa. Você não Such a patient is sente still at dor. risk for an acute life-threatening event because a plaque can suddenly rupture, causing clotting of the artery, Ferrou, olha só, known as ferrou. coronary thrombosis. When a thrombotic occlusion is subtotal, an acute coronary syndrome develops, and there are 2 types. Não morreu ainda. Pera The lá. first type is known as a non-ST segment elevation myocardial infarction, Põe mais um pastel and the aí. second type is known as unstable angina. With these syndromes,
the patient experiences chest pain at rest, and the electrocardiogram shows Aí já ST começa a segment doer. depression. Tá falando que aí, quando você tá na esteira, tá doendo, In já contrast, tá um sinal. when the thrombus completely Ferrou, includes the ferrou, vessel, ferrou. the myocardium Aí is eu vou and the levar syndrome flor of para ST você. segment Vou levar. elevation myocardial infarction develops. Então, essa doença chama aterosclerose. Só que a sua organização, ela é um organismo biológico. A sua empresa, o seu PMO, ele é um organismo biológico. E ele também sofre de doença. Agora eu vou mostrar o seu PMO, meu amiguinho. Olha só. Ó, é você, o Márcio, o Carlos, o Zé, 400 horas homens, 400 horas homens. Você é o Zé. Está aqui, ó, 400 horas homens trabalhando nesse projeto. Presta muito atenção no que eu vou te mostrar. Uma doença chamada Project Esclerose. Eu vou jogar mais um projeto para fazer. Olha só o que vai acontecer. O Zé, olha só o que acontece com o Zé. Vamos lá. O que aconteceu? Você percebeu o que aconteceu? Essa artéria, ela foi estrangulada. Como que eu estrangulei ela? Com mais trabalho, com o work in process. O work in process, ele é o colesterol. Aí, sabe como o pessoal cura isso daí? Com mais trabalho, olha só. Ó, agora estrangulou de vez. Eu não vou colocar mais projeto, porque vai matar o paciente. Mas é isso que você está fazendo. Você está estrangulando o fluxo de nutrição de valor. Essas veiazinhas, elas geram valor para a sua empresa. Sabe o que você está fazendo? Você está entupindo elas. Você está estrangulando. Onde passava 1, vai passar 0,25 agora. Porque você estrangulou o valor. Mas existe uma cirurgia chamada stent Kanban, né? Vou colocar um stent. Só põe coisas na boca na hora que você engoliu algo. Olha lá. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo com que esses projetos que eram todos entregues em janeiro de 2016, eles todos estão sendo entregues em 2015, sem eu gastar nada a mais. Só implantando um método chamado Kanban. O Kanban, ele limita o work in process, né? Aqui no método, nesse método que eu estou mostrando para vocês, eu tenho um Kanban, ele é um pouco diferente do Kanban que você está associado. Eu criei um Kanban que valesse para construção de plataformas de petróleo. Então, ele mostra, aqui, ó, ele mostra os pacotes de trabalho movendo do ativo. Ativo quer dizer, está com tudo pronto para começar. Está vendo que o input deliverable está verdinho? Quer dizer, o input deliverable está bom. Ele está prontinho para começar. E a veia aqui está vazia. Eu posso jogar algo para produção. Ó, eu posso jogar algo. Vamos jogar? Eu comecei a trabalhar em progress. Como eu só estava fazendo esse, eu vou terminar, né? Ó, e aí ele foi feito. Na hora que ele foi feito, ele passa o output deliverable dele, ó, ele passa o output deliverable dele para o próximo clientezinho dele. Tá aí, ó. Pronto, o clientezinho, ó, montar pentágono, ele já está com metade das coisas que ele precisa para começar. Mas ainda não é suficiente. Eu tenho que começar outro pacote. Produzir. Pronto. Agora eu estou com o meu output deliverable, né? Está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou jogar nesse montar o pentágono. E agora ele tem tudo pronto, ele está ativo para começar. Ele está agora ativo para começar e ele pode ficar em progress. Por estar vazio, ele vai começar, né? E assim por diante. Como que eu faço essas movimentações? Eu mostrei essa animação, mas eu faço com toques no celular. Só um toque, one touch, para mover algo, one touch. Ó, fiz um swipe lá no meu iPhone, ele moveu a caixinha do Kanban. Agora, eu vou mostrar um filme que eu fiz, quando eu estava no Vale do Silício, há 2 meses atrás, fui para o Vale do Silício fazer uma viagem bastante proveitosa.
Só que foi o congresso do PMI, lá, o seminário do PMI, lá em Porto Alegre. E eu estava como palestrante já e não queria frustrá-los. Aí eles deram a opção de eu fazer uma apresentação holográfica de São Francisco para o PMI. Então, queria que vocês prestassem atenção nessa maluquice aqui. Olá, pessoal. Bem-vindos ao seminário do PMI do Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui presente com vocês, quer dizer, estou presente holograficamente. Agora, nesse exato momento, eu estou no TechCrunch Disrupt, é a maior feira de inovação dos Estados Unidos. O que eu estou fazendo lá? Bom, eu posso dizer que o gerente de projeto ele tem que alternar momentos de seguir padrões e romper com padrões. Nesse momento, eu estou propondo uma nova metodologia bastante disruptiva de gerenciamento da execução dos projetos. Essa tecnologia, para vocês terem uma ideia, ela é capaz de reduzir em 30% o lead time de um projeto individual e em até 60% o lead time de um portfólio. Puxa, parece bastante, uma mágica, né? Como que é feito isso? Nós chamamos essa metodologia de Takt Project Management. Takt é uma palavra em alemão, né, que quer dizer ritmo. Ou seja, nós fazemos tecnologicamente que todos os projetos andem, todos os pacotes de trabalho andem no mesmo ritmo. Ou seja, um dono de um pacote de trabalho, ele produz deliverable no mesmo ritmo ou no ritmo compatível que o seu pacote de trabalho cliente, né? Nós fazemos isso por meio da tecnologia, né? Essa metodologia, né, ela introduz um novo diagrama chamado Takt Flow Diagram. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A ideia era que nós fizéssemos em telas de 65 polegadas, onde o time, de uma maneira integrada, consiga desenhar o fluxo colaborativamente, né, em grandes telas, telas touch. Aqui vocês estão vendo, numa das múltiplas plataformas que existem, eu estou criando um fluxo. O que ele tem de diferente de uma Work Breakdown Structure? Ele relaciona os pacotes de trabalho de uma maneira completamente inovadora, que é uma maneira cliente-fornecedor, onde o relacionamento não se dá por relações lógicas, mas sim por consumo e produção de deliverables discretos. Olha só, isso é completamente inovador. Bom, o que eu faço com isso? Para vocês terem uma ideia, esse diagrama é o elo perdido, ele permite unir o mundo ágil com o mundo tradicional. No mesmo projeto, eu consigo criar, com esse diagrama, um gráfico gigante, uma curva S, fazer o controle por earned value e criar um Kanban board, usar um burn down chart, um burn up chart, todos os controles do ágil e tradicional no mesmo projeto. Bom, a inovação não ficou por aí, né? Aqui, ó, pessoal, o mais difícil que todo PMO quer é controlar os projetos, ter informação em tempo real. E se eu falasse para vocês que apenas com o deslizar, aqui eu tenho o meu device, apenas com o deslizar de um dedo, eu reportei. Acabei de reportar o status. Então, a ideia é que os donos dos pacotes de trabalho não gastem mais do que 1 segundo para reportar o status. Acabou por aí? Não. Tem um segredo para contar para vocês. I am Iron Man. Aham! O que é isso, pessoal? Isso aqui é um wearable, né? É desenvolvido por uma empresa canadense. Quem está desenvolvendo isso para nós é a HE Mobile. Eles são um dos prototipadores mundiais. Isso aqui é um wearable. Então, eu vou reportar o status de um projeto. Preste atenção. Reportei o status. Você quer falar que agora que eu vou terminar o meu pacote de trabalho? Terminei meu pacote de trabalho. Ao fazer esses movimentos, o que acontece? Ele aparece numa tela Kanban. Olha só, ele está conectado com uma tela Kanban. Vamos mover um pacote de trabalho da tela Kanban? Gostou? Fácil.
Nós estamos indo na Califórnia justamente para incorporar mais wearables, né? Nós estamos procurando um famoso óculos, né? E a gente já é um beta teste desse óculos, vamos integrar ao nosso software, e nós estamos usando um famoso relógio, né? De uma empresa da Califórnia também para ser o nosso wearable. Nós pretendemos, é a nossa ambição, ser a primeira empresa de gerenciamento de projetos que usa todos esses wearables para reportar o device do projeto. É um novo mundo. No anos 80, nós tínhamos gráficos gigantes, fantástico você usar um PC em 1983 para fazer um gráfico gigante. Mas agora, I am Iron Man. I am Iron Man. Um toque, comecei. Um toque, terminei. Se você for ouvir seu coração num ultrassom, ele vai fazer tum, sístole, tá, diástole, tum, sístole, tá, diástole, tum, sístole, tum, comecei, tá, terminei. E agora a gente vai terminar fazendo tum. Esse pessoal aqui faz tum. Esse aqui faz tá, a hora que eu falar. Tum. Tum. Tá. Tum. Tá. Tum. Tá. Tum. O tum tá fraco. Tum. Tá. Você consegue controlar seu projeto só com tum, tá. É verdade. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Aê!